Pessoal, atendendo a pedidos aí, eu vim trazer um novo conteúdo aqui para vocês sobre banco de dados relacionados aqui com a API do Mercado Livre. Vou dividir esses vídeos aqui em algumas partes, só para ficar mais dinâmico, né, para a gente conseguir explicar melhor e a didática também ficar melhor para vocês, tá bom? Eu tinha feito live coding aqui e não deu muito certo porque a primeira aula deu 1 hora de duração e eu gosto muito de otimizar o tempo para vocês, sabe? Então, vou fazer dessa forma aqui que fica melhor. Vamos lá, a gente vai usar aqui para o nosso banco de dados o SQLite. E para que a gente vai utilizar o SQLite, né, o nosso banco de dados? Primeiro, para a gente armazenar o token e o refresh token, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês como é que faz essa atualização do token, tá? Então, eu escrevi um script aqui que ele verifica primeiro se o token é válido. Se não for válido, se for não válido, né? Se não tiver válido o token, ele solicita um novo token. E aí, quando a gente solicita um novo token, ele vai receber o Access Token e o Refresh Token, né? Então, a gente vai armazenar esses dados no banco de dados aqui, o SQLite. E também a gente vai usar o banco de dados para armazenar as vendas que a gente vai obter lá da API do Mercado Livre. É uma coisa que vocês pediram também. Então, a gente vai receber um JSON, né? Quando a gente faz uma solicitação, por exemplo, de vendas do Mercado Livre, de um período, sei lá, do dia 10 de maio de 2024 até o dia 10 de junho de 2024. Ele vai trazer um JSON, né, um arquivo JSON, com todas essas vendas, e a gente vai armazenar essas vendas no banco de dados, tá bom? Então é dessa forma que a gente vai usar aqui o banco de dados. Vamos lá. Eu preciso explicar primeiro o SQLite para vocês, tá? O SQLite, ele é um banco de dados relacional. Ele é muito parecido com o MySQL, tá? Pessoal, um disclaimer, eu sou leigo na programação. Banco de dados, então, eu estou aprendendo agora. Então, alguns termos que eu vou falar aqui para vocês são termos mais leigos, tá? Então, eu estou aprendendo assim como vocês aí também, tá bom? Então, eu peço até perdão por isso. O SQLite é um banco de dados relacional. Ele é muito parecido com o MySQL na linguagem que a gente vai usar, né? Na linguagem SQL. E ele cria um arquivo físico dentro da sua aplicação Node, né? Nesse caso aqui a gente está usando o Node, né? Se fosse outra aplicação, outra linguagem, seria ele também cria um arquivo na pasta raiz lá da sua aplicação. Então é como se for, eu gosto muito de relacionar o banco de dados relacional com uma planilha. E eu já vou explicar para vocês aqui. Eu gosto muito de relacionar, né, de fazer uma comparação de um banco de dados relacional com uma planilha. Por isso que eu estou com a planilha aberta aqui, porque eu vou explicar dentro de uma planilha, fica muito fácil de você entender. Tá bom? Então o SQLite ele vai ser um arquivo físico. Ele é um banco de dados que é muito usado para aplicações, por exemplo, web, em aplicativos de celular, por exemplo. Ele cria um banco de dados ali, quando precisa de banco de dados, ele cria um banco de dados e normalmente é SQLite. Ele tem uma limitação de uso assim gigantesca, então você pode usar assim com aplicações web tranquilo. O único problema é quando você vai subir essa aplicação para um servidor, por exemplo, serverless. Vamos supor a Vercel. Algumas pessoas falam Vercel, outras falam Vercel. Eu falo Vercel, vou falar Vercel aqui, me desculpa se estiver errado. Se você subir na Vercel, ele embaralha os arquivos, digamos assim, para que fique difícil ali de a pessoa, sei lá, invadir o sistema, alguma coisa assim, tá? Então ele esconde os arquivos e aí você não vai conseguir acessar o arquivo, né? Como você acessaria no seu servidor local aqui. Então a gente vai usar o SQLite, mas fique sabendo desse probleminha, entre aspas, quando você vai subir essa aplicação para um servidor serverless. Se eu não me engano, o Heroku também ele tem esse probleminha que ele embaralha os arquivos ali para que não seja achado. Porém, existem outras formas. Você pode subir o SQLite em um servidor separado, num container lá no Google Cloud. O foco desse vídeo não é ter um banco de dados online, tá? Se vocês quiserem esse vídeo, eu posso mostrar mais para frente. A gente pode usar um banco de dados, por exemplo, do Google ou da própria Vercel também. Eles têm um banco de dados lá bem limitado, mas tem para a gente testar. Dá para fazer isso também lá na Vercel. Muda um pouco a linguagem, a chamada API, né, que a gente vai fazer. Mas aqui a gente vai usar o SQLite, que está super tranquilo e é bem fácil. E não vai mudar muita coisa também quando a gente alterar o nosso banco de dados, tá bom? Vamos lá.
que é um banco de dados? Né? O banco de dados aqui, ele vai ser um lugar que você vai armazenar os dados, tá? Então, eu acho que é muito pertinente a gente comparar com uma planilha, né? Lá no banco de dados, você vai ter primeiro você vai ter um banco de dados. O banco de dados, ele é como se fosse uma planilha. E dentro de uma planilha, você consegue ter várias abinhas aqui, tá vendo? Você consegue ter várias abinhas. Essas abinhas lá no banco de dados são chamadas tabelas. Então, quando a gente fala de uma tabela, a gente está falando nada mais do que uma abinha dentro de uma planilha, entendeu? Então, lembra, banco de dados é como se fosse uma planilha inteira. E uma tabela dentro de um banco de dados é como se fosse uma aba aqui dentro da planilha, tá bom? E dentro da tabela, que seria a abinha aqui, você vai ter várias colunas, certo? Sério, certo? Você vai ter várias colunas. Essas colunas dentro do banco de dados, você pode chamar de colunas, mas o nome mais correto seria atributos ou campos. Por isso que eu coloquei aqui campo, né? Então os campos dentro lá do nosso banco de dados vai ser como se fossem aqui as colunas. E os valores das colunas, né? Eles vão ser como, né, vai ser os valores aqui do nosso próprio banco de dados, né? Então vamos por aqui na planilha, se você quer filtrar alguns dados, você seleciona aqui as colunas e você clica aqui em filtro. E aí ele vai abrir os filtros aqui. Então fica muito parecido com o banco de dados, você consegue filtrar também pela coluna que você está trabalhando, né? Então eu coloquei aqui o ID. Por que eu coloquei o ID? Porque normalmente o ID... ele é o ID da linha, como se fosse a linha, tá vendo? Que aqui tem um númerozinho da linha, né? Então tudo que você vai fazer dentro do banco de dados, é bom você ter é como se fosse um campo padrão aqui, mas você tem que chamar, você tem que declarar lá, você tem que criar esse campo aqui e avisar que é um ID, é um número de ID, né? Você vai dar um nome e que ele é sequencial e não repetido, né? E aí, automaticamente, quando você vai inserir dados no seu banco de dados aqui na tabela, né, ele já vai criar um ID para você. Isso fica fácil, porque quando você quiser saber, por exemplo, esse campo aqui, você quer saber o valor desse campo, você vai falar que é a coluna, né, o campo, né, o campo 2, que é o nome da coluna aqui no caso, e o ID igual a 2. E ele vai fazer esse cruzamento de dados aqui e vai chegar no valor 6. Então fica muito mais fácil você trabalhar sempre com um ID sequencial. Ele vai ser sequencial e não vai ser, ele vai ser único. Ele nunca vai ter um número igual aqui, tá bom? Isso é muito importante você saber, tá? Porque facilita muito o nosso manuseamento aqui, nem existe essa palavra, né? As nossas consultas aqui no nosso banco de dados dentro da tabela aqui, tá bom? Então aqui vai ter as colunas, né, que são os campos lá, você vai ter que criar, e aqui são os valores que você vai inserindo, e esse ID aqui ele vai automaticamente criar aqui, vai criar para você. Esse ID, né, esse ID aqui pode ser qualquer nome, né? Você pode colocar qualquer nome. Normalmente a gente coloca ID, e eu coloco o ID sempre e o nome da tabela. ID sempre e o nome da tabela. E o nome da tabela para eu saber, né, quem que é. Eu costumo colocar o nome dos campos aqui em letra maiúscula, em minúscula lá no SQL, no SQLite, e aqui eu coloquei maiúsculo só pra gente ter um padrãozinho aqui, tá bom? O que mais que eu tenho que falar aqui pra vocês? Sempre que a gente cria um campo, né, que seria uma coluna lá no banco de dados, a gente tem que identificar, a gente tem que informar qual que é o tipo de dado que a gente vai colocar lá. E a gente já vai ver isso na prática, tá? Eu tenho que informar se é texto, se é número, se é um número inteiro, se é um número booleano, booleano não, desculpa, é um número real, né, que seria um número flutuante, né, que é o número com casas decimais, né. Então eu tenho que sempre informar o tipo de dados que eu vou colocar aqui, tá? E o ID aqui da tabela é sempre o integer, né, que é o número inteiro. Beleza. Agora vamos partir aqui, já que a gente já terminou a explicação aqui do campo do banco de dados, que eu acho que se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. E aí, a gente vai pegar agora aqui as duas tabelas que a gente vai criar. Quais são essas duas tabelas que a gente vai criar nesse nosso exemplo aqui de banco de dados relacionados aqui à API do Mercado Livre? Vai ser vai ser o token ML. O que é esse token ML? Vai ser onde a gente vai armazenar os campos, os tokens do Mercado Livre, tanto o Access Token como o Refresh Token.
Dentro dessa tabela, né, vai ser uma tabela dentro do nosso do nosso banco de dados. Ele vai ter 3 colunas, 3 campos, né, que seria o ID, que é sequencial e numérico inteiro, né? E vai ter o Access Token, que a gente vai armazenar o valor do Access Token, e vai ter o Refresh Token, né, a coluna Refresh Token, que a gente vai armazenar, claro, o valor do Refresh Token. Sempre que a gente atualizar, vai ser atualizado aqui também. E vai ter só um ID, né? Poderia deixar 100, poderia, mas facilita muito as nossas consultas ao banco de dados quando tem um ID. Porque aí quando eu falo lá, depois você vai ver lá no código que vai ser bem simples, mas eu falo que é a coluna Access Token e o ID igual a 1, ele já traz esse resultado aqui. Se tivesse sem um ID, mesmo que tenha um valor só aqui, você falar que você quer o Access Token, ele vai trazer um array de objetos. E aí, mesmo que tenha um só objeto dentro do array, ele não vai ser mais complicadinho, você vai ter que escrever mais linhas de código, né? Enfim, eu preferi trabalhar com ID igual a 1, aí você que escolhe aí, tá bom? E para atualizar também é mais fácil, que você identifica o Access Token, coluna Access Token, né? E ID igual a 1, ele já atualiza esse valor aqui tranquilamente, tá? Então a gente vai usar essa tabela aqui, que a gente vai chamar de Token ML, e a gente vai usar também, a gente vai armazenar as vendas do Mercado Livre. Então a gente vai criar uma nova tabela dentro do nosso banco de dados, o mesmo banco de dados, tá? É como se fosse a mesma planilha, a gente está criando só uma abinha dentro da planilha. E essa planilha, essa tabela, né, ela vai ter esses campos aqui, essas colunas aqui, né? Vai ter o ID numérico, sequencial e único, né? Não vai ter nenhum igual. Vai ter a coluna data, o ID do Mercado Livre, que a gente vai pegar, né? O ID da venda do Mercado Livre, o SKU, o valor da venda e a comissão que gerou, né? A comissão gerada aqui dentro do Mercado Livre. Eu trouxe esses campos aqui só para exemplo. Lá dentro você vai ver que lá dentro da resposta do Mercado Livre tem infinitos campos lá, nem sei dizer quantos, né? Então eu trouxe só alguns exemplos, aí vai de você, o que você quer trazer lá do arquivo JSON do Mercado Livre. E assim, é uma coisa muito pessoal, cada um vai querer uma coisa, por isso que eu só trouxe alguns exemplos aqui, e também para preservar os dados pessoais das pessoas que estão lá das vendas, né? Porque são vendas reais isso aqui, tá? São vendas que eu mesmo faço lá no Mercado Livre. Então é isso, essa primeira explicação aqui. E aí, como que a gente vai fazer, né? Primeiro a gente vai ter que ir lá na nossa aplicação JSON. Não repara que está muito diferente aqui, porque eu tive que fazer vários testes antes, para a gente poder ganhar tempo aqui, tá bom? Então eu vou encerrar aqui a minha aplicação, né? Estava rodando aqui. Você vai ter que abrir aqui no VS Code, né? Você vai ter que abrir a sua pasta aqui no terminal, tá? Então você pode clicar, no meu caso aqui, essa aqui, ó, API ML Node. Você clica com o botão direito, coloca em Open Integrated Terminal, ele vai abrir aqui, né? E aí você vai ter que instalar o pacote de uma biblioteca que chama SQLite 3. Então você vai colocar npm install SQLite 3, tá? Você dá um enter, a minha já está instalada, né? Mas ele vai atualizar aqui se precisar. E aí você vai ter que fazer isso aqui, ó, dentro do seu arquivo index.js, né? JS. Você vai ter que declarar essa biblioteca que a gente acabou de instalar aqui. Então vai ser esse const SQLite 3 require SQLite 3 entre aspas. Pode ser aspas duplas ou aspas simples, o JavaScript ele aceita os dois. E esse ponto verbose com parênteses vazios aqui, né? E o ponto e vírgula aqui, que é uma boa prática. Então isso a gente já instalou o nosso SQLite, tá? E aí existem duas formas basicamente da gente trabalhar com SQLite, né? A gente pode fazer os comandos aqui diretamente daqui, né? Como a gente está usando aqui o NodeMon, e quando estiver rodando a nossa aplicação, npm start, né? Eu vou começar a rodar aqui. Desde das primeiras aulas lá, eu ensinei como que instala o NodeMon. Então, se você não fez isso ainda,
eu recomendo fortemente, porque sempre que você salva aqui o arquivo index, ou qualquer arquivo da sua aplicação, ele vai vai rodar de novo, né? Ele vai reiniciar, achei a palavra, reiniciar a sua aplicação, e aí não tem necessidade de você encerrar a aplicação e rodar de novo, tá? O Nodemon quebra um galho por causa disso e você ganha tempo pra caramba, tá? Eu vou explicar nos próximos vídeos todas essas funções que a gente criou aqui, porque nas aulas passadas a gente não criou, tá? E aí a gente vai partir aqui para as rotas também, que é coisa bem simples, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar o nosso banco de dados aqui via código mesmo. Então, eu vou dar um espaço aqui e a gente vai criar o nosso banco de dados através da aplicação aqui, tá bom? A gente pode usar essa... Eu vou aproveitar esse código aqui, tá bom? Aqui, ó. A gente vai criar um banco de dados novo. Aqui tem que fechar esse parênteses aqui, né? É isso aí. Então, esse comando aqui, ele vai criar um novo banco de dados, tá vendo? Ó? Eu não sei explicar exatamente o código aqui, né? Eu uso muito o ChatGPT para me ajudar, mas a gente vai criar. Se tiver criado, ele não faz nada, ele só abre a conexão, tá bom? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar, tá vendo? Ó, dentro da minha aplicação aqui, da minha pastinha, tem o tokens.db, e é esse banco de dados que a gente está usando, tá? Eu vou criar um novo aqui para a gente poder trabalhar. Poderia criar aqui assim, banco dados Mercado Livre. Mercado Livre. Aí, quando eu salvar a minha aplicação aqui, o Nodemon ele vai reiniciar a aplicação e aí ele vai rodar esse trecho do meu código. Então, se eu dou um Ctrl S aqui, ó, ele reiniciou e aí, ó, ele criou um novo banco de dados. Se eu clicar aqui, ele não aparece nada porque está vazio, e mesmo se tivesse alguma coisa, ele não aparece porque o VS Code ele não consegue ler esse banco de dados, porque tem senha, tem uma proteção aí, uma camada de proteção. Então, ele não consegue ler. Mas você pode fazer isso aqui tranquilamente, tá bom? Então, esse é o comando aqui que vai criar um novo banco de dados, tá? A gente vai usar o mesmo banco de dados que a gente já está usando, tá? Que é o tokens.db, né? E quando eu rodo esse comando aqui, ó, ele não faz nada porque já está criado o tokens.db, e aí ele vai só abrir uma conexão com o SQLite, aqui nosso arquivo do SQLite. Como funciona isso? Quando eu crio uma conexão, ele fica, é como se eu estivesse abrindo uma planilha e deixo ela aberta. E aí eu faço as coisas, depois eu tenho que fechar a planilha, certo? Porque senão, se o banco de dados fica aberto, aquela conexão fica ativa, então não tem necessidade. Então, geralmente, quando a gente vai, para otimizar aqui a questão de memória, a questão de recursos aqui, a gente abre a conexão com o banco de dados, que é através desse comando aqui, né? E a gente depois fecha a conexão com o banco de dados. Então, o que eu fiz aqui? Eu criei uma função que abre o banco de dados, e aí sempre tem que ter esse const, declarar como DB, por exemplo, pode ser outra palavra, né? Outra variável aqui. Mas a gente inicia porque a gente vai informar aqui que esse DB é o atalho, como se fosse um atalho para esse banco de dados aqui. Então tudo que a gente vai fazer DB ponto alguma coisa, você já vai ver nas próximas aulas como que a gente vai fazer isso. E aí, aqui embaixo eu criei uma função que fecha o banco de dados, que é através dessa função aqui, ó, desse comando aqui. Então a gente vai fazer o seguinte, vai dar um Ctrl C, e aqui embaixo a gente dá um Ctrl V para fechar, sempre que a gente for manusear aqui, né, a gente vai fechar depois, no final a gente vai fechar a conexão. Banco de dados aberto com sucesso, ele mostra aqui, ó, no console log, né, e aqui embaixo ele vai fechar o banco de dados, você já vai ver que vai aparecer lá. Então, ó, se eu der um Ctrl S, ó, ele abriu e fechou. Então, o que eu vou fazer? A gente vai usar esses comandos aqui, e aqui no meio a gente vai fazer
fazer os comandos, né? Os comandos do SQL, iniciais do SQL, do SQLite. No meio, porque ele vai abrir, vai fazer o comando, né? As queries, né? A query, quando a gente fala de query, é uma consulta no banco de dados. Essa consulta pode ser gravar dados ou ler dados, né? E a gente vai depois, vai fazer o comando aqui no meio e depois vai fechar a conexão, tá bom? Para não ficar aberta. Então vamos lá. O que a gente vai fazer agora? A gente vai criar, através aqui do nosso próprio... aqui no meio mesmo, né, a gente vai criar uma nova tabela dentro do nosso banco de dados. Vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó. Eu vou pegar uma conexão, uma consulta, né, uma query que eu já tinha criado. Vou colocar aqui no meio e vou descomentar. Ctrl, ponto e vírgula, e descomenta. O que ele vai fazer aqui? Essa aqui, ó, é uma linguagem SQL, tá? Essa aqui é uma linguagem SQL que a gente vai usar aqui. Tem algumas particularidades, né? Então, por exemplo, texto a gente declara como texto. Lá no SQL mesmo, a gente declara varchar, né? Pode varchar e coloca o número de... Seria assim, né? Varchar e coloca o número de caracteres máximos aqui. Aqui a gente declara como texto e ele já identifica automaticamente, né? Então, só um exemplo aqui para você ver que é bem parecido com a linguagem SQL mesmo. Então, o que a gente vai fazer aqui nessa conexão, né? A gente vai pegar o DB, que é o nosso banco de dados, que foi declarado aqui em cima, né? Que é esse arquivo. E o run. O que é esse run aqui? Tem alguns tipos de consulta que a gente vai fazer, né? A gente vai usar aqui nesse nosso exemplo, né, dois, que seria o run e o all. O run é quando a gente não tem resultado que vai voltar do SQLite, nossa, desculpa. O run é quando a gente não tem nenhum resultado que a gente vai trazer lá do nosso banco de dados. Então, por exemplo, quando a gente vai inserir dados, a gente vai usar o run, que é só, ou criar uma tabela, né, nesse caso aqui, a gente vai só usar o run porque é só um comando de ida, né, é só um comando de escrita. E aí o all vai ser quando a gente precisa retornar dados. Então a gente vai consultar o que tem na tabela XYZ. Aí o SQLite, né, ele vai trazer resultados. Então a gente vai usar o all. Nesse caso aqui a gente vai usar só o run. E aí a gente vai aqui está entre aspas crase, né? Tá entre crase. Nesse caso aqui, como tem várias linhas, é melhor você usar o crase, tá? A gente vai usar o crase porque tem várias linhas aqui. E aí a gente vai criar create table if not exist. O que significa isso? Ele vai criar uma tabela, que é o nome da tabela é esse aqui, se ela não existir. Então é sempre bom a gente usar esse if not exists, porque principalmente nesses testes nossos aqui, porque senão ele cria uma tabela nova em cima da tabela que já existe, e aí vai apagar todos os dados. Como eu tenho já dados lá, é perigoso isso aqui, né? Então é sempre bom a gente usar esse if not exists aqui, né? E aqui eu vou colocar vendas.ml exemplo YouTube, só para você ver que vai ser criado, vai ser criado uma nova tabela. Sempre, nunca com espaços, tá? Eu prefiro sempre usar com letra minúscula, por padronização minha mesmo, tá? E aí abre parênteses, e aí a gente vai colocar todos os campos, né, que seriam as colunas do nosso banco de dados, da nossa tabela, desculpa, dentro da tabela. A gente vai declarar a coluna, né, o ID venda. Esse ID venda é o venda, é como se fosse o IVD interno. Vou colocar aqui, ó, interno, que é aquele ID sequencial 1, 2, 3, que ele vai automaticamente colocar pra gente lá, né? Então esse ID venda interno, ele vai ser um integer, vai ser um primary key, ou seja, um primary key é a chave principal da nossa tabela, né? Então esse ID aí é importante que você coloque como primary key, e dentro de uma tabela só pode ter um campo, né, uma coluna que é o primary key. Geralmente é esse ID que a gente está declarando aqui. E auto-increment porque ele vai
é sequencial, né? Então ele vai colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a gente podia colocar unique aqui também, que ele vai ser único. Mas como é primary key, ele já é redundante a gente colocar unique, né? Porque como é primary key, ele já sabe que é único, tá bom? Aí vírgula, o próximo campo, a próxima coluna, né, no caso, seria data e é texto. Dentro do SQLite é melhor as datas a gente colocar como texto, tá? E aí a gente depois trata a data mais pra frente. O SKU, texto também, né, que ele vai trazer, e o valor, que vai ser o valor real, vai ser um valor real, né, um valor flutuante. Ele vai ter até 10 caracteres numéricos e vírgula 2, 2 quer dizer decimal. E aqui também eu esqueci da comissão. Comissão vai ser um real também, 10,2, tá? Beleza? Aí esse parênteses aqui ele fechou porque é desse aqui, e esse parênteses aqui, ele é daqui, tá bom? Então tem que fechar todos os parênteses. E aí, se der algum erro, ele vai dar um erro ao criar tabela. De repente você ou eu aqui errei na sintaxe aqui da linguagem, ele vai dar um erro, e aí a gente vê o que aconteceu. E também, se criar com sucesso, ele vai clicar aqui em tabela criada com sucesso. Ctrl S para salvar. Ele abriu e fechou aqui o banco de dados. Eu acho que ele não criou a tabela, né? Aqui, ó, tabela criada com sucesso, tá aqui no meio, beleza. Né? Ele deu um console log, tabela criada com sucesso. Diego, como que eu vejo se foi criada com sucesso mesmo, tá? Tem alguns comandos que você pode fazer aqui, mas eu acho meio ruinzinho de você visualizar dados aqui no terminal. Não sei se todo mundo é assim, mas eu prefiro visualizar de uma forma mais fácil, né? Mais de fácil visualização. Então, o que você vai fazer? Tem esse programinha aqui, ó, que é o DB Browser for SQLite. Ele permite que você visualize as informações do banco de dados muito mais fácil, tá? Então eu vou fechar aqui e a gente vai lá no caminho para instalar. DB Browser, aqui ó, já apareceu aqui ó, DB Browser for SQLite. Você vem aqui em Downloads, ele vai abrir a página de Downloads. E aí a versão que eu instalei é essa Windows Portable, tá vendo? Você clica aqui, ele já vai baixar o arquivo. A instalação é muito simples, você vai dar um next, next, next e ele vai instalar para você. E aí ele vai criar um atalhozinho aqui na área de trabalho. Você clica nele aqui, ó, ele vai abrir tudo em branco, né? Ele abriu tudo em branco e ele vai pedir aqui para você abrir um banco de dados aqui, ó, abrir banco de dados. E aí você vai localizar o seu arquivo do banco de dados, né? API Mercado Livre, API Linode, aqui ó, tá vendo? Tem dois bancos de dados, aquele que a gente criou. Esse aqui eu vou apagar, né? Que a gente criou só de exemplo. E esse tokens.db aqui, você dá 2 cliques, ele já abriu. Ele já pegou as tabelas criadas dentro aqui, ó, tabelas. Esse sequência aqui ele cria automaticamente, porque é um padrão do SQLite. E ele criou o nosso exemplo aqui, tá vendo? Então, se eu clicar aqui, ele vai dar todas as tabelas que a gente criou, ó. As tabelas não, as colunas que a gente criou. Ó, o ID venda interno, pode ver que ele está com uma chavezinha aqui, quer dizer que é o primary key dessa tabela aqui que a gente criou. Aí tem o data, que é texto, o SKU, valor, comissão. É muito mais fácil também a gente fazer alterações na tabela por esse programinha aqui também, né? Você consegue fazer as alterações aqui através dessa query, né? Dá para fazer também, claro, mas é muito mais fácil você fazer aqui, tá bom? Então, por exemplo, se eu clicar aqui em cima da minha tabela, eu consigo modificar a tabela. E aí eu consigo criar novos campos, ó, field, tá vendo? Campo. Eu consigo criar novos campos, eu consigo apagar, ó, remover novos campos. Eu consigo remover, eu consigo alterar os campos aqui, ó, que eu quero. Eu consigo renomear os campos que eu quero. E é só dar um OK, e aí ele já vai fazer essas alterações, tá bom? Depois eu vou, nos próximos vídeos, eu vou te ensinar aqui como navegar entre os dados. Porque, ó, a gente está na minha tabela, né? Eu clicar aqui nas vendas ML, que eu já fiz para criar, ó, tá vendo? Tá tudo aqui.
Então fica muito mais fácil de visualizar aqui dentro desse programinha aqui, desse DB Browser. Existem outras opções para você fazer, para você abrir um banco de dados, SQLite, mas esse programinha aqui é bem simples, eu gostei bastante dele e a gente vai aprender a mexer um pouquinho nele depois, tá bom? Então, a gente criou a nossa tabela e é isso. Agora, nos próximos vídeos, a gente vai entender aqui como que a gente grava os dados, né? Vai gravar os tokens, por exemplo, e vai ler esses tokens também, tá bom? Então é isso, esse vídeo é só para ensinar mesmo você configurar o SQLite, instalar certinho para poder usar, tá bom? Então fica com Deus, até a próxima.